torcedor tricolor, Sanatório Tricolor TV na área, notícias e informações de São Paulo, sempre com a verdade, com respeito a você torcedor, é aqui no Sanatório Tricolor TV. Não queremos que você caia jamais em fake news, por isso todo esse compromisso com a verdade. E hoje vamos começar falando do próximo jogo do São Paulo que enfrenta o Grêmio às 21 horas neste sábado. São Paulo, acredite, o São Paulo do Diniz brigando na parte de cima da tabela. Quem imaginaria o time que perdeu por catado do Mirassol, foi eliminado precocemente aí no Campeonato Paulista, agora eliminado na Libertadores da fase de grupos, está brigando na parte de cima, e o São Paulo, que poderia ser líder desse Campeonato Brasileiro, que vem apresentando um nível técnico baixíssimo. O São Paulo é quarto colocado com 26 pontos e só não é líder devido a essas sequências de empates assim, que poderiam estar colocando o São Paulo lá na frente do campeonato, em primeiro lugar, até com folga. O São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Os times que estão à frente do São Paulo, apenas o Atlético Mineiro teve uma derrota nos últimos 5 jogos, porém as outras equipes tiveram muito mais vitórias que o São Paulo, por isso que Flamengo, Internacional e Atlético estão à frente. Porém, essas equipes têm jogos a mais. O São Paulo aí tem 14 jogos, 2 jogos a menos, mas existe aquele famoso dilema, o São Paulo dependendo somente de si para de repente chegar ao topo da tabela. Tanto que aqui a gente vê uma declaração do Fernando Diniz, né, naqueles pós-jogos dele, né, ele que já deu cada entrevista que eu vou falar, olha, é um absurdo. Quando você vê Rogério Ceni falando tão bem e tendo tanto conceito de futebol, você vê o Fernando Diniz falar que nem, por exemplo, que quando você tem um jogador a mais, não necessariamente fica com um trabalho facilitado para fazer o gol. O Diniz aí querendo dar desculpa, ele que em 2 oportunidades teve jogador a mais e não conseguiu a vitória. Uma delas foi pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, que o São Paulo teve boa parte do jogo um jogador a mais e o São Paulo não conseguiu os pontos, saiu com um empate, e aí pontos que estão fazendo falta, como aquele empate contra o Santos, que o Thiago Volpe arrumou medonhamente aquela barreira, que poderiam ser aí mais 2 pontos, estou falando já de 4 pontos que colocaria já o São Paulo coladinho nos líderes do campeonato. E também ainda tem aquele jogo contra o Coritiba, time lá embaixo na tabela do campeonato, que o São Paulo também não conseguiu a vitória, ficou no empate, além do empate contra o Red Bull Bragantino, outro time de Z4 que o São Paulo também ficou. Se somando isso tudo aí, são 8 pontos que o São Paulo deixou pelo caminho, pontos que hoje estão fazendo falta, que o São Paulo poderia ser líder do campeonato. Então o Fernando Diniz sempre vem para uma coletiva pronto para dar desculpa. Recentemente contra o Fortaleza, precisou que o Fortaleza tivesse 2 jogadores a menos para assim conseguir sair com um empate, né? Então é uma situação aí complicada que a gente tem com o Fernando Diniz, o time que teve uma melhora assim significativa, muito por influência da pressão sobre a demissão dele, aonde ele pegou e colocou jogadores como Bruno Alves, Luan e Brenner na equipe, que vem fazendo toda a diferença, inclusive com o Luan jogando de primeiro volante. O Gabriel Sara evoluiu muito bem seu futebol e vem aí se destacando também. São Paulo que está tendo grande destaque pelos jogadores formados em Cotia, líder da equipe como o Daniel Alves vem deixando muito a desejar, e esse próximo jogo fica muito aí a questão de como vai ser o Daniel Alves, a sua postura, se ele vai realmente aceitar jogar na lateral direita. Ele que veio para o São Paulo como o melhor lateral direito do mundo, e chegando aqui ele não quer jogar na lateral, exige ser meio campista, inclusive contra o Fortaleza. O Tietê entrou na lateral improvisado para o Daniel Alves não se deslocar do meio de campo, e a jogada que ele fez, que saiu o gol de empate, foi uma jogada típica de um jogador de lado de campo, de lateral, quando ele faz uma boa jogada e cruza bem a bola quando sai o gol do Brenner. Então Daniel Alves jogando de lateral direito, com certeza o São Paulo iria ganhar muito mais, colocando um jogador com mais pegada no meio de campo, que pode ser mais um menino da base. A base está representando o São Paulo, poderia colocar um Rodrigo Nestor aí no meio de campo e o São Paulo começar a ter mais desarme. O São Paulo é o time que menos desarme em campo, é um time extremamente pacifista, não tem essa. O São Paulo é muito frouxo na marcação e melhorou ainda com o Luan, que é o único cara que está desarmando. Porém, os outros jogadores de meio de campo deixam a desejar nesse quesito, principalmente o Daniel Alves, que vem muito abaixo desde o Campeonato Paulista. Um jogador que ganha 1,5 milhão por mês e tem todo esse prestígio, todo esse número de títulos,
deveria contribuir mais para a equipe. Contribuiu nesse empate contra o Fortaleza, mas gente, estamos falando de um jogo que o São Paulo tinha 2 jogadores a mais, pelo amor de Deus, era até para ter conseguido a vitória e possivelmente poderia até ter acontecido, não fosse aquela coisa descarada que teve do VAR, que já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, com referência a esse jogo ainda, o Michael Beale, que foi o auxiliar do Rogério Ceni no São Paulo, ele pegou, né, e fez uns tweets. Você pode ver que ficou muita rusga aí da época com o Leco. Inclusive ele faz aqui um tweet que ele fala, né, o trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza é fantástico. A paciência e a liberdade para trabalhar são maneiras pelas quais um clube e um treinador podem ter sucesso. Parabéns, amigo. Você vê que ele aí deixa bem claro como havia interferência e como o Leco prejudicou o trabalho do Rogério Ceni, que poderia ter ficado no São Paulo, e a gente está hoje já num período muito mais de paz. São Paulo quebrou muito a cabeça com essa péssima gestão do Leco. E aí um dos destaques do São Paulo, que a torcida tanto pediu, principalmente o Sanatório Tricolor, que levantou essa bandeira que o Brenner é camisa 9, quem acompanha a base como nós sabe que o menino fez muito sucesso jogando como camisa 9, pedimos, coloque ele de centroavante. Já pedimos isso há muito tempo, até antes do Diniz, que tinha treinador que não colocava ele nessa posição. E aí o Bill falou aqui também, né? Muito feliz por ver a evolução desse menino Brenner. Em 2017 o Rogério Ceni deu a primeira partida por conta da qualidade nos treinos e por mostrar confiança nele como jogador. Um menino com energia e habilidade para fazer gols. Essa é a pegada do Brenner, fazer gol. Tanto que o Diniz não queria colocar ele ainda usou um tempo e falou que o Brenner tem carisma pelo gol. Meu, se você tem um jogador que tem carisma pelo gol, bota ele para fazer gol. Mas o Diniz queria que ele jogasse pelo lado de campo, correndo atrás de lateral, coisa que o Brenner não faz e nunca fez na base. Ele sempre foi camisa 9, fazedor de gol. Um jogador que corre, circula mais é o Luciano, que é mérito do Fernando Diniz, que fez aquela troca e deu super certo. Aqui a gente aponta os erros do Fernando Diniz, mas também fala os méritos que quando ele acerta, como ele acertou com o zagueiro Diego Costa, que é um baita zagueiro que o Fernando Diniz colocou para jogar. Então o bem da verdade é essa, o Brenner como camisa 9 vem rendendo muito. E aí ele finaliza dizendo, né, ele é um jovem, mas mostra que é um jogador importantíssimo. Veja só, a gente pagou 30 milhões no Pablo e hoje o artilheiro da equipe, apenas com 6 jogos de titular, Pablo que fez mais de 20 jogos como titular, o artilheiro da equipe no ano é o jovem Brenner. São Paulo indo muito bem com os jovens de Cotia e poderia estar numa situação financeira muito melhor se não ficasse gastando dinheiro à toa com jogadores que vêm aí de forma muitas vezes inexplicáveis e com valores absurdos. É Cotia salvando o emprego do Diniz e dando esperança para o torcedor tricolor. Bom, amigo, o negócio é o seguinte, a gente já vinha falando aqui há um bom tempo sobre juiz, né? Como o São Paulo ele é prejudicado. E levantamos essa bandeira, a gente já fala isso há muito tempo, porque é um negócio impressionante. Como o São Paulo é prejudicado por juiz. É um negócio impressionante como o São Paulo não tem relevância na CBF. E aí no caso do jogo, quando teve aquela agressão, que o São Paulo mandou um e-mailzinho, a gente falou, tem que cobrar punição, tem que ficar em cima, o São Paulo vai ser prejudicado outras vezes. E parece que dessa vez os caras aí resolveram aprender, né? Porque o seu Raí e o palmeirense Alexandre Pato, a gente não cansa de frisar isso, porque é um porquinho trabalhando no São Paulo, fazendo besteira como esse Alexandre Pássaro, mas os caras gostam de falar o nome dele, porque sabem que o torcedor vai ficar puto, isso vai gerar clique, comentários. Então aí você vê um site que nem o Globo Esporte ou qualquer outro, eles sempre fazem questão de pôr o nome do Alexandre Pássaro, esse canalha que trabalha no São Paulo palmeirense. E eles foram, né, até a comissão lá da CBF de arbitragem e reclamaram sobre o VAR, né? Aí citaram o jogo do Jô, o lance do impedimento do Luciano contra o Atlético Mineiro e agora, mais recentemente, aquele lance do pênalti no final do jogo contra o Fortaleza, onde São Paulo poderia ter conquistado a vitória aos trancos e barrancos. São Paulo que tinha 2 jogadores a mais e foi um sofrimento contra um time muito bem treinado, muito qualificado, com espírito, com DNA. Rogério Ceni, que é o Fortaleza, não podemos tirar o mérito do trabalho. A
tempos e anos atrás, quando se enfrentava um Fortaleza, até se sorria, falava, ô, estamos classificados. Hoje em dia é um time extremamente, olha, vende muito caro as derrotas, tanto que nem saiu derrotado mesmo com 2 jogadores a menos. E aí o São Paulo foi lá questionar, por quê? Porque contra o Grêmio, quem ia jogar? Quem ia, apitar? Quem? O juizão aí do jogo, do caso do Luciano e do jogo do Fortaleza, e até a dupla da falha nesse jogo contra o Grêmio. E aí o São Paulo reclamou e conseguiu que mudassem aí esse pessoalzinho aí que ia ficar no VAR, esses 2 cidadãos, né, o seu Rafael Trace e o seu Rodolfo Toschi Marques, uns canalha, porque eu vou falar uma coisa. Quando você erra uma vez, no esporte tem erro, isso é uma coisa comum, é uma coisa, mas como acontece toda vez com o São Paulo, e a gente fala como o São Paulo precisa ter influência nos bastidores, é porque eu já cheguei ao ponto para mim que o São Paulo é perseguido, é perseguição que tem, não tem outra explicação. Inclusive tem aqui na súmula do juiz que ele coloca, né, que teve 14 minutos de acréscimo e ele acabou o jogo com 9, uma pouca vergonha. Inclusive esse babaca ainda me coloca um troço desse na súmula. Então são coisas que acontecem contra o São Paulo. Por quê? Porque não há a bendita influência de bastidores. O São Paulo não precisa fazer que nem outros clubes aí, um clubinho paulista, um outro carioca aí que todo mundo sabe de quem eu tô falando, que pega e usa as influências para se beneficiar. O São Paulo só quer algo justo. O torcedor são paulino não se orgulha de trambique, não se orgulha de algo que não seja ganho na bola, porque o São Paulo construiu a história de maior clube deste país jogando bola. Aprendemos isso muito com o mestre Tele Santana, que fez o São Paulo mudar de patamar e atingir, sabe, pontos auges no futebol. São Paulo conhecido no mundo inteiro, não é que nem um timinho verde aí que é conhecido só na cidade. Então o negócio é o seguinte, São Paulo quer justiça e para isso tem que cobrar, tem que ter influência. E dessa vez a gente está falando que o Raí e o Pássaro fizeram isso, porque quando a gente critica, quando a gente cobra, fala, é porque a gente quer ver as coisas acontecer. Tem muita gente que adora pegar e falar uma coisa e fica depois torcendo contra para dizer, eu tenho razão e bibibi, bobobó, sabe? E não é esse. O objetivo maior nosso como torcedor é o que, amigo? É ver o São Paulo ser campeão, e para isso a engrenagem tem que funcionar num todo. A torcida tem que cobrar, a torcida quando começa o jogo tem que apoiar, e lá dentro essa cambada tem que trabalhar. São muitos anos de uma gestão leco, com Raí, com Pássaro, com esse povo só fazendo merda no São Paulo. E aí, como o Sanatório Tricolor disse, não foi firme no caso do Jô, deixou o negócio rolar, foi prejudicado novamente. Então esperamos que agora o São Paulo aí, escancarando, fazendo isso gerar notícia, ficando em cima, cobrando, que pare isso, porque é uma perseguição que se tem com o São Paulo, de tanto que esse clube é roubado, é simplesmente roubado em campo. Não há outro termo para usar. É erro, é muito erro, gente, é muito erro. Então é isso. Foi mudado aí os 2 canalhas aí que erraram contra o São Paulo para o jogo de sábado contra o Grêmio. Mercado da bola, o mercado da bola, o São Paulo que virou vitrine, porque contra-ataque é bom. O São Paulo não contrata nada porque o São Paulo está ferrado de dinheiro. São Paulo tá mal das contas, São Paulo tá com dificuldade até de tirar um carnezinho nas Casas Bahia. Não! O negócio ali tá feio. E aí a gente vem começa a circular a informação, a gente tem que vir aqui chegar e falar a verdade para você, torcedor. Não adianta chegar lá, grande jogador no São Paulo. Não é essa a realidade. O Paulo Giacomelli, que é um setorista que mora na Itália lá em Milano, na região da Lombardia, ele me veio aqui com um tweet falando que o São Paulo tem interesse no Matias Soares, atacante do River Plate, atacante de 32 anos, com contrato com os milionários até o mês 6 de 2022, e fez longa carreira na Bélgica, no Anderlecht. Aí falou um pouquinho da capivara do jogador. O Matias Soares é um jogador interessantíssimo, é um jogador muito bom do River Plate. Os números dele provam isso. Você pega aqui o histórico dele, né? De 2005 a 2008 ele jogou no Belgrano, né? Fez 55 partidas e 12 gols. De 2008 a 2016 jogou no Anderlecht.
fez aí mais 241 partidas e 69 gols. Aí jogou novamente no Belgrano, fez 67 partidas e mais 10 gols. E aí no River Plate, aí desde 2019, mais 52 partidas e 17 gols no último campeonato argentino. O jogador fez 21 jogos, iniciou 19, ele fez uma média de 72 minutos por jogo. Ele teve 7 gols, 6 assistências. E se você olhar o mapa de calor do jogador, é um jogador que percorre o campo inteiro. Você tem presença, aqueles pontinhos vermelhos dele espalhado pelo ataque inteiro. É um jogador que corre, se dedica, luta, é muito bom de bola. Já vimos ele em campo jogando. É muito bom jogador. Porém, é aí que vem a verdade. A gente já viu isso e já mostrou em outros vídeos com outros nomes, que o São Paulo é um time reconhecido mundialmente. E o São Paulo é um time que não contratou. Por quê? Porque o São Paulo está sem dinheiro. O São Paulo gastou o que não podia no ano passado, que o Leco deixou conta para se pagar no próximo mandato do próximo presidente. A conta, por exemplo, do Vitor Bueno. O Vitor Bueno está aí no São Paulo há um bom tempo e nem foi pago ainda. Começa a pagar no ano que vem. O São Paulo está ferrado de dinheiro. E aí o que acontece? Os caras veem o São Paulo, o nome do São Paulo é um nome importante, tanto que o pai do Caleri aí usou São Paulo esses dias para fechar um contratozinho lá com um timeco sem vergonha do Osasuna lá da Espanha, mas usou, que estão vindo para o São Paulo, tudo pataquada. O Matias Soares custa 15 milhões de euros, 97 milhões de reais. O São Paulo não tem como dar isso em um jogador nem jovem, muito menos num de 32 anos. Ah, mas um parceiro, São Paulo não conseguiu parceiro nem pro Daniel Alves até hoje, amigo torcedor tricolor. Então, seria legal ter um jogador desse? Seria, mas não vai vir, não vai rolar nesses baldes. Não caia nesse papo, inclusive gente da imprensa que fica noticiando isso. Ele postou aqui no Instagram dele o empresário com um monte de bolinha, bandeirinha do Brasil, até pra ver, sabe, como circula. Aí um joga o nome do São Paulo, daqui a pouco roda o nome do Flamengo, o nome do Palmeiras, time aí com potencial financeiro maior que o do São Paulo hoje, que o São Paulo tá afundado em dívidas graças a essa gestão vagabunda, desastrosa do Leco, do Raí, do Pássaro. E aí, gente, não tem o que fazer, não tem grana, não rola. E aí você vê muito setorista, muito jornalista, sabe, que os caras pegam. Eu não sei se eles também têm alguma coisa com o empresário, porque eles jogam isso daí com total desrespeito com o torcedor, porque não é verdade. Não é, aí eu não sei o que eles ganham para isso. E aí vem esse tipo de informação que é algo que a gente tem que chegar aqui e falar, fala bem do jogador, é um bom jogador, seria legal ter um jogador, mas o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo aí gasta, por exemplo, com o Daniel Alves e o Juanfran, 2,5 milhões por mês, multiplica isso aí por um ano, é uma grana absurda só com 2 jogadores, tanto que o salário do Daniel Alves lá você paga o elenco inteiro do Fortaleza. O São Paulo aí gasta muito mal o seu dinheiro, já contratou Trellis, Everton Felipe, o goleiro Jean que tá lá no Atlético. Quanto dinheiro que o São Paulo vem jogando fora nessa péssima gestão do Leco. Então essa é a verdade sobre o caso Matias Soares. Eleições no São Paulo, e aconteceu algo que o Sanatório Tricolor já tinha sinalizado para você, amigo, amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Era o quê? O seu Roberto Natel desesperado atrás de votos. A gente já noticiou aqui, já falou, vou repetir. O Júlio Casares será o próximo presidente do São Paulo. Ele tem aí 160 votos dos 260 do Conselho do São Paulo. A eleição do São Paulo extremamente ultrapassada nesses moldes, que aí você vai ver algo beirando ao ridículo, como isso que você vai ver agora, que o seu Roberto Natel aí falou que quando assumisse ia trocar a iluminação do beach vôlei, do pessoal da praia. Tonico, solta o vídeo pro povo ver essa aberração aqui que a gente vai presenciar. Bom dia, sócio, aqui é Roberto Natel que tá falando. Tive hoje aqui no beach tênis, o sócio tem uma reivindicação que é a mudança dessa areia aqui, onde nós vamos mudar essa areia sim, colocar uma areia mais nobre, vamos abaixar também o poste de iluminação para 6 metros e vamos colocar a iluminação de LED. Contem comigo, é a primeira coisa que assim que eu assumir vou fazer junto com vocês para atender a reivindicação de vocês, sócio. Obrigado, um abraço.
Bom, torcedor, você viu? E aí, por que eu falo que isso é aberração? Porque é uma coisa que a gente já bate na tecla há um bom tempo. O São Paulo tem que separar o social do futebol. Ah, tem que fazer as reformas lá no estádio, no clube, tudo isso tem, mas tem que ser sustentável pelo clube. O que esse povo gosta de fazer? Gosta de arrancar dinheiro do futebol e meter dentro do clube. E aí acontece aquelas reformas, trocas de campos com vídeo útil, um monte de coisa inexplicável, com valores absurdos, não é de milhões. E esse dinheiro sai todo do futebol, é o futebol que se paga essa conta. E aí se você abrir uma investigação e olhar quem é o cara da reforma, quem é que faz, aí você vai achar muita coisa errada. São Paulo, se tiver uma investigação, meu amigo, vou te falar, ó, prepara uma porrada de olho do lado da polícia e solta a sirene. Olha, gente, o negócio é feio, por isso que a gente fala, tem que separar. E aí por que o Roberto Natel tá fazendo todas essas promessas? E daí vai sair promessa pra Saula, pro Biripó, pra peteca, pá. Ó, pra tudo. Por quê? Porque é a forma dele conseguir, nesse modelo ultrapassado de eleição, conseguir votos, tentar derrubar o Júlio Casares. Foi algo que a gente falou, só vendendo-se ali a alma pro capeta, como a gente disse, que o Natel consegue reverter essa eleição. E como é que se reverte? Indo atrás lá dos grupos. Ah, o grupo ali do futebol tem quantos caras que votam? Tanto, ou a gente vai fazer isso aqui pra vocês, ó, pumba, promessa. Aí vai lá no grupo dos sauneiros, lá daquele cara ridículo, tosco, que fez aquele vídeo. Ah, vamos falar, o cara da sauna, tinha que expulsar ele de lá. Aí pega esse grupo, quantos que votam? Eu prometo pra vocês. É essa caminhada que o Natel tá fazendo. Algo que a gente já tinha falado pra vocês, torcedores, que ia acontecer. E aí no São Paulo o negócio é complicado. O São Paulo precisa separar o social do futebol. E aí tem uma eleição de uma forma que se pense no clube na parte do futebol. E aí lá na parte do social trabalhar ali, o clube ser sustentável. E assim as coisas rolarem. Não dá pro futebol ficar sustentando toda essa palhaçada que a gente vê, que tá cheio de palmeirense, corintiano, vascaíno, tudo lá dentro do São Paulo. Denúncias que a gente já fez aí por diversas vezes, com print mostrando. Tem muito cara que não é São Paulo lá dentro decidindo o futuro do São Paulo, tudo por interesses próprios. E o São Paulo precisa de uma reformulação muito grande na parte financeira, na parte de contratar jogador. Um exemplo aqui de jogador, ó, trazendo aqui, ó, o Marquinhos Calazans foi emprestado para o CRB. E no seu segundo jogo rompeu o ligamento e deve ficar por fora por 8 meses. O atacante de 0 gols, de 0 assistências, que veio do Fluminense para o São Paulo com um contrato de 3 anos, gente. O São Paulo contratou esse cara, nunca jogou, nunca fez por valer chegar no São Paulo, não mostrou nada no São Paulo, não foi experimentado no São Paulo, foi pro CRB, se machucou e aí tá indo um seguro, recebendo um dinheiro, tanto que ele desfila com a sua vergonha e ostenta na cara de quem critica ele, porque ainda não é um moleque humilde, né? Você faz criticar ele, é pães de café, moleque arrogante. E aí acontece esse tipo de situação. Aí o São Paulo vai ter 3 anos aí de um jogador encostado, que nunca foi algo que preste, agora com uma lesão no joelho. Vem que aquele discurso bonito, torcemos pela recuperação de bola. Meu, jogador que faz cirurgia, vocês viram o Paulo Henrique Ganso. O que aconteceu com a parte física dele? O Calazans 0 gols, não sei o que era o jogador que teoricamente rápido pelo campo, tá aí com a carreira mais do que jogar no lixo, que já era um lixo de jogador. E aí que nem teve outros problemas aí que o São Paulo tem, que a gente fala que o próprio tem que resolver. Essa parte do departamento médico do São Paulo já está extremamente ultrapassado. O clube que era referência agora já teve que fazer cirurgia, refazer cirurgia. Aconteceu de novo novamente com o Valls. O Valls, que inexplicavelmente São Paulo recebeu uma proposta de 30 milhões pelo atleta do Red Bull Bragantino e não vendeu, sendo que o São Paulo tinha a dupla que foi eleita a melhor do Brasil ano passado, que era o Arboleda com o Bruno Alves, e ainda no banco de reservas tinha aí o Diego Costa, que está arrebentando. Fora uma porrada de zagueiro bom que tem na base, o São Paulo não vendeu ele. E por que não vendeu? Não sei. Porque que acontece? O São Paulo aí, entre comissões, entre intermediários, já pagou 60 milhões para essa rapaziada toda aí. Será que faltou alguém intermediando? O que aconteceu que ele não foi vendido? É aí num treino da seleção, ó, na seleção sub-20, o cara vai me treinar lá, se arrebenta o joelho, vem pro São Paulo, faz cirurgia, aí vão lá fazer exame, que a cirurgia não tá como devia, refizeram a cirurgia e lá vai o Valls ficar tempo todo, puta moleque promissor, gente boa, joga uma bolaça na base, arrebentou um baita zagueirão aí com o futuro, que aí o departamento médico do São Paulo, que não é a primeira vez, vocês já viram o Rojas aí, o que aconteceu com o Rojas,
acabando com um jogador jovem, promissor, que já podia ter rendido 30 milhões para o São Paulo. São Paulo ferrado em dívidas, que é essa gestão que o seu Roberto Natel faz parte, vai deixar o clube no final do ano com 800 milhões de dívida. Então São Paulo fazendo sempre cagada em cima de cagada. E aí um departamento médico ultrapassado que, pelo amor de Deus, e aí o Lucas Perry também aí machucou o joelho também, vai ficar um tempasso fora. O São Paulo aí sofrendo novamente com o departamento médico. E aí o candidato aqui, Roberto Natel, preocupado em conseguir os seus votos, oferecendo coisa para o beach vôlei. Por quê? Porque o sistema de eleição de São Paulo, como a gente fala, eu repito, é ultrapassado. Tem que separar o social do futebol. E eu não vi nem Roberto Natel e nem Júlio Casares fazer essa proposta. Por que eles não vão fazer? Porque é época de eleição e eles estão mais interessados nos votos do que realmente nas mudanças que serão realmente eficazes para o São Paulo a médio e longo prazo. Esperamos que assim que um for eleito, que a gente continue cobrando e que ganhe mais força essa cobrança, para dentro desse período, alguém lá dentro fazer mudar isso e separar o social do futebol. É necessário, é preciso, para a gente não presenciar nas próximas eleições uma cena ridícula dessa e outras cenas ridículas como aquele caso emblemático do caso do cara da sauna, tá certo, torcedor tricolor? Essas são as informações sobre as eleições no São Paulo.